Senhor Presidente, para início da minha intervenção, lamento desapontá-lo, mas não vou poder subscrever, do ponto de vista político, o elogio que o Chega fez em relação à sua política na área da agricultura, mas o respeito institucional está sempre garantido. Queria só, sobre a agricultura, colocar duas questões muito concretas. Se considera o Sr. Secretário de Estado que os 190 milhões que o Governo anunciou relativamente ao primeiro e segundo pilar da PAC se compensam a perda de rendimento que foi constatada relativamente à aplicação agora na reprogramação, naquilo que o PEPAC veio impactar na agricultura portuguesa? Consideramos que não, mas é uma importante informação que o Governo pode adiantar. E se, de uma forma ou de outra, a questão de fundo, digamos, da reprogramação do PEPAC é um tema que o Governo considera que deve ser colocado no contexto da União Europeia. Nós levantamos essa questão, não foi respondida claramente, valia a pena ficar claro. Depois, queria apenas dizer que, em relação à rejeição que o Sr. Secretário de Estado fez da ideia de que sobra dinheiro para as armas e para a guerra, mas falta dinheiro para resolver os problemas das populações e dos trabalhadores, eu estava essencialmente a referir-me até à reprogramação do quadro financeiro plurianual. E foi essa, digamos, a constatação que salta à vista, a evidência que salta à vista no processo de reprogramação do quadro financeiro plurianual. E ainda a propósito dessa matéria, quando falou da questão do pagamento dos juros da dívida contraída, diz respeito ao mecanismo de resiliência, mas não só, gostava que nos pudesse ainda dar um esclarecimento breve sobre este tal mecanismo de cascata que foi adotado, digamos assim, para prever o recurso à reafetação de fundos de orçamentos futuros, com riscos e incertezas novas que vêm acrescentar aos problemas que já existem nessa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem, portanto, 3 minutos para responder às questões que acabam de ser colocadas. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, não posso, portanto, concordar com o Sr. Deputado Bruno Dias a esse respeito, infelizmente, porque, de facto, conto sempre muito com a sabedoria do Deputado Capolas Santos em matéria agrícola. Em matéria agrícola, justamente, os apoios que foram anunciados na semana passada visam garantir o pagamento da totalidade das candidaturas apresentadas. E, portanto, este reforço foi justamente com esse objetivo de permitir satisfazer todas as candidaturas que foram apresentadas. No âmbito deste pacote de medidas que foram anunciadas, está previsto, sim, a reprogramação do PEPAC, designadamente com vista à criação de novas medidas de ambiente e clima, no montante de 58 milhões de euros. Depois, quanto à revisão intercalar do quadro financeiro plurianual. O Sr. Deputado, também não é verdade que se olharmos apenas para a revisão intercalar, não é verdade que seja dinheiro para a guerra, porque lá só dos 60 e tal mil milhões de euros que estão previstos, só 1,5 é que são para defesa. Há apoio à Ucrânia, e sim, mas não é apoio militar, neste caso é apoio financeiro. Portanto, também não é verdade que mesmo que olhemos apenas para esta árvore, que foi a revisão intercalar, que seja dinheiro para a guerra. Mas depois não podemos olhar apenas para a árvore, temos que olhar para a floresta. E se olharmos para a floresta, hoje em dia, é visível muito amplamente no nosso país o apoio que está a vir designadamente do PRR para a habitação, para a saúde, para setores que dizem respeito às pessoas, que vão melhorar a vida das pessoas e, portanto, também não podemos olhar apenas para a árvore, temos que olhar para a floresta toda e como, de facto, o financiamento europeu está a ter um efeito muito relevante em inúmeros setores da nossa sociedade. E, por fim, havia uma outra pergunta que me... sobre o mecanismo de cascata. O mecanismo de cascata foi a solução original, reconheço, encontrada ao nível do Conselho Europeu, e depois do Conselho Europeu, para garantir o pagamento do aumento dos juros decorrentes do Next Generation EU, portanto, dos PRRs. Como é sabido, houve esta mutualização da dívida, o recurso aos mercados por parte da União Europeia para permitir financiar um conjunto de apoios financeiros em inúmeras áreas. Os juros que estavam previstos para esse efeito, entretanto, com a subida que as taxas de juros têm tido nos mercados, os encargos com juros aumentaram, era preciso encontrar uma solução do quadro do orçamento da União Europeia para fazer face a esses aumentos. O mecanismo cascata tenta encontrar todas as folgas que possam existir no orçamento europeu para permitir satisfazer o pagamento de juros e, sobretudo, garantir que, em última análise, se não for na fase 1, passamos à fase 2, se não for na fase 2, passamos à fase 3, daí ser designado como mecanismo em cascata, mas que, em última análise, mesmo que seja necessário
necessário chegar à fase 3, haverá sempre um recurso financeiro para garantir o pagamento desses juros.